E aí, gente? Como foi, hein? Com as reflexões de ontem, hoje, como é que vocês estão por aí? Como é que vocês se sentiram depois do nosso encontro de ontem? Quem aí já percebeu alguma mudança interna acontecendo? Ontem a gente falou sobre alguns pontos que mexeu com a galera, viu? Algumas pessoas me mandaram mensagem, me mandaram algumas reflexões que tiveram, algumas saíram um pouco bugadas, né? No sentido de perceber que realmente movimentou algo muito profundo, né? E a intenção justamente é essa, afinal, nós estaremos regidos por Júpiter. Júpiter é um planeta que vai mexer com aquela essência que somos, né? E desejo de coração que vocês tenham conseguido começar a sentir, a refletir e a principalmente entrar em sintonia com quem vocês escolhem ser em 2025. Eu acredito que o ponto alto de tudo que falamos ontem é justamente isso, né? Que realidade faz sentido para mim? Porque muitos de nós aprendeu a criar realidades baseado no que a gente vê o outro viver, né? Ou naquilo que cobraram da gente, que a gente fosse, que a gente fizesse, né? É interessante porque todas as coisas se conectam, né? Nada é o acaso. E eu sou muito perceptiva às coisas que estão acontecendo ao meu entorno o tempo todo. E hoje eu tava vendo a tendência do Instagram, a nova trend do Instagram, né? Eu não sei se vocês estão vendo, mas a galera tem feito alguns posts falando como que eu vou ser triste em 2024 se... Já viram isso? Devem estar vendo, né? Várias pessoas postando esse negócio aí. E aí as pessoas colocam várias fotos, né? Dos resultados, das viagens, das coisas mais incríveis que fizeram em 2024. Show! Legal, né, gente? É muito bacana a gente poder ver que algumas pessoas conseguiram fazer muitas coisas em 2024. A grande questão é que, mais uma vez, a nova trend do Instagram, né? O novo movimento que a rede social incita as pessoas a fazerem é justamente uma tendência de nós cairmos na comparação rapidinho. Porque aí você começa a ver todo mundo postando coisas legais, ai, viagens incríveis. Hoje eu vi, inclusive, um amigo que participou do mastermind que eu tava, a gente fez vários movimentos juntos. Ele foi uma pessoa que eu fiz mentoria de Instagram, inclusive, uma pessoa que eu gosto bastante do trabalho dele. Ele é mentor de rede social. Nem sei se ele tá trabalhando com isso, na verdade, porque ano passado ele vendeu o apartamento dele para comprar um motorhome e ele, a esposa e os dois filhos estão viajando o mundo desde o ano passado. Eles não têm mais um lar, um lugar específico para ficar, eles viajam o mundo, né? E dois filhos pequenininhos, viu? Porque um nasceu, acho que no início desse ano, e a outra menina tinha uns 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos. Não são crianças grandes, são crianças bem pequenas. Algumas pessoas vão olhar para eles e vão pensar, meu Deus, que loucura, sair com 2 crianças por aí viajando o mundo. Mas se para eles fez sentido, se para eles tá tudo certo também pra gente, né? E aí eu vi um post dele hoje que me chamou a atenção justamente sobre as viagens, né? Então ele foi colocando lá, hoje a gente pode colocar 20 slidezinhos, né? 20 fotos ali na hora que a gente posta no Instagram, no nosso feed, né? E aí eu vi ele colocar todas essas fotos e lugares incríveis por onde eles passaram, viajaram à Itália, viajaram não sei mais para onde. E na hora veio esse insight. Cuidado com esse tipo de comparação que você, sem querer querendo, pode fazer com a sua realidade. Porque as escolhas que as pessoas fazem para a vida delas, para aquilo que é essencial para elas, nem sempre vai fazer sentido para você. E eu sempre gosto de dizer que a melhor comparação que a gente pode fazer é da gente com a gente mesmo. É da minha realidade atual, o meu hoje, com o meu ontem. Se hoje eu sentir menos frustração, menos medo, menos raiva, se hoje eu me sentir mais corajoso, se hoje eu me sentir mais grato, se hoje eu me sentir mais feliz com a vida que eu levo, se hoje eu amo quem eu sou, apesar de, se hoje, né, eu superei o meu passado para pertencer ao meu presente,
Isso é o que mais importa. Não é o que os outros fazem, não é o quão legal é a vida dos outros, não é o quanto é incrível o resultado do fulano ou daquela pessoa. É o que é importante para você. Então, uma dica essencial para 2025. Só compare a sua realidade com você mesmo. Só compare você com você mesmo. Essa é uma comparação leal. Uma comparação de você com a vida das outras pessoas é uma comparação cruel. Porque você não sabe o que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou. Você não sabe o que aconteceu com ela para ela passar por tudo e chegar onde ela tá hoje. Às vezes você cria algumas histórias na sua cabeça ou fica, né, imaginando como as coisas foram, mas você não tá na realidade daquela pessoa. Você não tá dentro do corpo dela, você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que ela viveu. Então, cuidado com isso, né? Achei interessante porque vocês vão ver muita gente postando isso. Eu acho legal. Acho que a gente pode fazer um review do nosso ano, colocando as coisas mais incríveis que a gente viveu, cada um dentro da sua realidade, mas não subestime a sua. Olhe para a sua realidade e veja, uau, quem eu era lá em dezembro de 2023 e quem eu sou agora em dezembro de 2024. Quais foram os pontos altos das transformações mais importantes que eu tive ao longo do ano? Isso sim vai ser legal de você compartilhar. E, inclusive, quem tá aqui que é terapeuta, faça isso. Faça algum post mostrando o seu antes, o seu depois. Traga para as pessoas essa autoridade no sentido de vivência. Essa é a maior autoridade, o melhor posicionamento que você pode criar nas suas redes sociais. Não é a quantidade de certificados que você tem, quantas formações vocês fizeram, porque para os clientes de terapia, por exemplo, tanto faz se você é formado em trocentas técnicas de terapia. Eles nem sabem o que são as técnicas que a gente usa. Agora, eles verem a sua transformação real, os nossos seguidores, os nossos clientes vendo, uau, olha só quem era a Renata, olha só quem era a Manu, olha só o que ela fez esse ano, olha só o que ela conquistou. Mas não tô falando só de coisas materiais, nem de viagens incríveis. Tô falando daquela evolução interna mesmo, sabe? Lá atrás, talvez você era muito mais constante em viver em frustração, em viver no medo, em viver na dúvida. Hoje você tem mais confiança, você tem mais coragem, né? E aí, se você tiver como mostrar isso, mostre. Seja em foto, seja em vídeo, seja contando uma história. Porque isso sim vai gerar um posicionamento e uma autoridade muito bacana para quem te segue, né? Bem, ontem nós falamos então, né? Pegando o gancho dessa introdução inicial, sobre o que realmente faz sentido para você, para mim, para nossa vida. E aí eu te pergunto, quando você olha para dentro e sente quem eu quero ser, que lugar eu quero estar, como eu quero viver em 2025, você consegue amar esse lugar onde você sente que você estará, seja em 2025, 2026, 2027, não importa. Você ama esse novo eu, porque viver o hoje e pertencer ao futuro, né? Pertencer ao hoje e com isso criar uma nova realidade, tem que ser algo que realmente a gente goste. A gente tem que gostar desse novo eu que a gente está criando. E, inclusive, uma grande dica, uma grande sacada, né, com relação a isso é justamente olhar para esse eu do futuro que a gente está criando e sentir que a gente realmente está em sintonia, em sincronicidade com ele. Porque se a gente não tiver, não vai fazer sentido. Por isso, observe se muito do que você quer é o que você realmente quer ou é aquilo que você viu que o outro conquistou e achou legal, ou alguém te disse que aquele caminho era o ideal. Então, fique presente para isso, tá? Porque pode ser que ao longo de 2025 você se depare em alguns momentos com algumas coisas que você quis e que você vai olhar ao seu redor e vai dizer, caraca, isso aqui eu queria lá em dezembro, mas agora não sei se é isso que eu quero. Então, fique presente para isso também, tá? Ao longo dos meses, do ano, você também vai fazer ajustes nesse eu do futuro que está criando e que está acontecendo à medida que você caminha, né? Ontem nós também falamos do que você precisa deixar morrer para abrir espaço para criar essa nova realidade. As emoções, elas são um registro do passado. Veja, hoje de manhã, quando você acordou, eu tenho certeza que todos nós acordamos e pensamos no que fizemos ontem, anteontem,
fim de semana passado, semana passada. Por quê? Porque a gente acorda e a gente tem sentimentos e emoções que emergem. Às vezes uma preocupaçãozinha, às vezes, como é que vai ser o dia de hoje? O que eu tenho para fazer? E aí a sensação de, às vezes, olhar para a agenda, para os afazeres e se sentir sobrecarregado, gera uma emoção. E isso, às vezes, é uma coisa constante, né? E, nossa, eu tive tantos aprendizados nos atendimentos e tantos insights a respeito do quanto a gente se sobrecarrega em vão. Ontem falamos disso, né? Falei da questão de se priorizar, de olhar para a nossa rotina com cautela, com amor próprio, né? Para que a gente não acabe virando a agenda dos outros, a prioridade dos outros, porque é facinho a gente virar a agenda dos outros. Ainda mais quem tem esse dom natural de querer orientar pessoas, de querer ajudar pessoas. Então é muito facinho a gente cair, é muito sorrateiro isso. Quando vê, a gente está envolvido nos problemas dos outros, querendo fazer tudo que às vezes não é pra gente fazer. A gente tá ali pra amparar, mas não é pra gente botar a mão naquilo, né? E eu recebo constantemente pedidos de ajuda de pais, querendo marcar atendimento para filhos, né? Querendo marcar atendimento para mãe, para pai. Ai, minha mãe não tá bem, quero dar de presente para ela. Meus filhos não estão bem, quero dar de presente para eles. Não faça isso. Faça você o processo para que você aprenda a lidar com essas situações que se apresentam. Muitas vezes não é seu filho que precisa, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa. É você mesmo que precisa, porque você não tá sabendo lidar com a história do outro. Você não consegue suportar o destino do outro. Isso dói. Só que aí quando envolve família, a gente não consegue ser incondicional. Quando envolve cliente, que não é uma pessoa da família, é mais fácil de ser incondicional e aceitar o destino do outro. Mas quando se trata de pessoas que a gente ama, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, sim. Então, observe se às vezes essa tentativa de querer sempre ajudar o outro não é um grito de socorro da sua alma. E aí nós falamos sobre olhar para a nossa história e acolher tudo que foi, né? Inclusive, eu já contei algumas vezes essa passagem da minha vida e eu acredito que relembrar disso hoje, ou até para quem não ouviu ainda, vai ser bem interessante, porque a gente escolhe como que a gente vai contar a nossa história. Há uns 3 anos atrás, eu acho, eu fui constelar a minha vida profissional. Foi no momento em que eu estava indecisa se eu ia continuar com esse trabalho com terapeutas ou não. Acho que faz mais tempo até. Não faz só 3 anos, acho que faz mais tempo. Mas enfim. E eu estava muito indecisa sobre que rumo que eu ia tomar na minha vida. E aí eu constelei com o meu professor, que na época eu nem tinha formação ainda, mas eu já estudava, já tinha lido alguns livros do Bert Hellinger, feito alguns movimentos, eu como cliente. E aí eu lembro que num determinado momento, o constelador, né, o terapeuta, olhou para mim e perguntou assim, o que aconteceu de muito marcante na sua infância? E sem pensar muito, até porque o campo movimenta e a gente sente, né? Eu falei, olha, a separação dos meus pais. E na hora eu já rebati. Mas eu lidei muito bem com a separação dos meus pais, porque eles souberam lidar com a situação, eu acho. E eu não acho que eu carregue alguma dor. Ele, Não? Vamos ver, então. Porque a gente sempre acha que não, né? A gente sempre acha que tá com tudo resolvido. E aí, de repente, ele olhou pra mim e falou assim, o que você acredita que da separação dos seus pais ressoa na sua vida? O que você acha que aconteceu ali que talvez seja um empecilho para você, né? Eu não lembro exatamente qual era o movimento que estava acontecendo, porque já faz bastante tempo, mas ele chegou com essa pergunta para mim, tipo, o que a separação dos meus pais tinha a ver com a minha história agora, com a minha realidade de agora? E também sem pensar, porque, né, quando a gente tá entregue ali, vem a informação, eu disse, olha, como os meus pais não deram certo como casal, no casamento deles, parece que eu também não vou dar certo na minha vida profissional. Naquele mesmo instante, ele olhou pra mim e falou assim, quem é você pra achar que seus pais não deram certo como casal? Por que você acredita nisso? Vendo que, primeiro, seus pais deram certo até a hora que eles julgaram que teria que dar certo. E isso não depende da filha deles, depende deles como casal. É o seu olhar julgador que acha que não deu certo.
mas eles deram certo até onde deram conta de dar certo. E mais, você, Kátia, é a parte que deu certo na relação deles. Gente, quando ele falou aquilo, eu desabei chorando. Porque eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? E eu achando que eu tinha tudo resolvido, né? Naquele momento caiu a ficha. Como que o nosso olhar julgador sobre a nossa história nos coloca em alguns lugares onde a gente se sente um fracasso. Onde a gente se sente pequeno. Onde a gente acredita que não merece mais. Ou seja, o que for que cada um de nós carregue internamente. Naquele momento, eu tive uma compreensão muito profunda, ou melhor, eu acredito que eu internalizei, nem foi uma compreensão, eu internalizei dentro de mim a consciência do grande sim que eu precisava dar para minha história. E eu comecei a contar uma nova história sobre a separação dos meus pais. Eles não deram errado, eles deram muito certo. Inclusive, eu sou fruto disso. Então, eu posso me sentir digna de dar certo na vida. E foi incrível, porque esse movimento fez eu me reconectar de novo com os meus projetos. Imediatamente, assim, nos dias seguintes, eu senti a minha força sendo ativada de novo. As coisas começaram a fluir. E eu comecei a ver que todas as ações estavam dando certo. Parece uma coisa que não tem a ver, né? Mas tem tudo a ver. O Bert Hellinger, que é o precursor das constelações, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz que nós somos, você é, o sonho realizado dos seus ancestrais. Por quê? Porque você hoje pode fazer o que eles não fizeram. Quando eu ouvi isso, foi algo que me tocou muito também. E eu lembro que teve um momento, assim, que eu tava querendo estudar um pouco mais, mas de maneira não racional, de uma maneira fora do racional, né? Mais interno, mais intuitivo. E eu tava buscando uma compreensão com relação à energia do dinheiro. Porque o dinheiro também sempre foi uma questão para mim. E aí, no tempo que eu tava lá estudando, fazendo a minha formação em constelação, eu peguei um bonequinho, que eu lembro até hoje qual bonequinho foi. Foi esse aqui. Essa bonequinha aqui, moreninha. Eu peguei ela na mão e ela representava o dinheiro para mim. E eu me conectei com ela. Não tentei entender nada. Eu deixei as informações virem. Fiquei em silêncio, olhando para ela. E num determinado momento veio uma informação. Se você resgatar algo da sua bisavó, isso vai render frutos. Imediatamente eu lembrei dessa frase. Você é o sonho realizado dos seus ancestrais. Mas, gente, que diacho que era da minha bisavó que eu nem sabia. Porque eu nem conhecia a história das minhas bisavós, dos meus bisavós. Eu não sei, eu não sabia. Sei alguma coisa, mas muito vagamente, né? Só que eu aprendi também a não sair especulando as coisas. Tipo, vou lá perguntar pra minha mãe, vou perguntar pra minha... Não. Sabe? A gente tem que diminuir um pouco essa adrenalina de querer resolver tudo pra ontem. As coisas se resolvem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então eu aprendi a acalmar. Viver nesse estado de presença não faz a gente querer acelerar nada. Faz a gente viver o que tem que viver. E aí eu só senti no meu coração que no momento certo, na hora que tivesse que ser, eu ia saber sobre essa informação. Eu ia entender melhor essa informação que chegou pra mim. E é muito curioso porque eu comecei a fazer algumas meditações no meu dia a dia, que eu sempre faço, né, todos os dias de manhã, e às vezes vinha uma imagem minha num campo, assim, em cima de um morro, eu de mão dada com uma senhora, com cabelo liso, assim, índia, aspecto, assim, de alguém que era índia, búlgara. Eu sabia que a minha bisavó materna era índia, mãe do meu avô, mas não sabia direito como é que ela era. Nunca perguntei sobre o aspecto físico dela. E também eu senti a presença de um homem, de um índio, um senhor, bem ancião, assim, bem sábio, né? E essa imagem vinha. E eu não sei o que essa imagem representava.
eu deixei fluir, deixava vir, sentia no meu coração. Eu não sentia que eu ouvia alguma mensagem, eu captava alguma mensagem, eu só deixei fluir. Um dia eu tô tomando café na casa da minha mãe, uns dias depois, eu não sei quanto tempo depois, e a minha mãe começou a contar sobre a minha bisavó. É muito louco, né? E ela falou assim, Kátia, sua bisavó, ela tinha uma espiritualidade, ela tinha uma conexão, assim, ela era uma pessoa que ela parava no morro. Gente, a minha mãe começou a falar isso, eu comecei a chorar. Ela parava no alto do morro, na fazenda que a gente tinha, e ela ficava lá olhando pro nada. Gente, quando a minha mãe falou aquilo, eu falei, meu Deus, como pode isso? Como pode um negócio desse acontecer? Eu não acreditava. Porque foi muita coincidência, ou Deuscidência, né? Falando comigo naquele momento. E a única coisa que veio foi: acolha no seu coração a espiritualidade que os seus ancestrais não puderam expor. Exponha você. Foi só isso que veio. Como eu ia fazer, o que eu ia fazer, não sei. Mas, intuitivamente, eu comecei a receber muita canalização e comecei a expor isso nos vídeos, nos conteúdos, no material que eu gravo. Às vezes eu não falo abertamente que eu tô canalizando alguma coisa, mas a informação tá vindo e eu tô falando. Às vezes eu até falo. É tão natural isso pra mim, que às vezes eu nem falo que eu tô canalizando uma informação. Vem. E eu sei que é como se alguém soprasse no meu ouvido. É tão natural e é tão leve pra mim, que eu não faço esforço pra isso. Vem. As mensagens vêm. Diariamente eu recebo mensagem. Eu recebo canalização. Eu termino a meditação, vem insights, informações que se tornam conteúdo hoje, né? Então, quando eu falo e quando eu conto essa parte da minha vivência, da minha experiência de vida, é para te inspirar e te mostrar que muitas vezes você está resistindo em olhar para o maior poder que você tem. Como é que você pode abrir espaço para isso? Um dos caminhos que eu uso para abrir espaço é a meditação, é o silêncio, é parar, é deixar a informação chegar. Inclusive, para quem fizer o combo das sessões, que ontem eu comentei, que a gente está numa condição especial, quem fechar o programa terapêutico comigo, das 2 sessões mais a restauração, eu dou as meditações para você fazer, meditações que vão auxiliar no processo de neuroplasticidade e de mudança de vida, né? Que são as meditações que eu faço. E, inclusive, eu vou gravar uma especial de final de ano, que eu vou dar para esses clientes que fizerem as sessões agora de final e de início de ano também, né? Quando a gente dá esse grande sim para a vida, no sentido de abrir espaço para esse talento que a gente é. Porque, assim, outra coisa que eu desmistifiquei esse ano, em atendimento, inclusive, né? Porque foi informação que veio num atendimento, é que você tem que parar de ficar buscando um propósito. Você não tem um propósito. Para com isso. Eu não tenho um propósito. Você não tem propósito. A gente é o propósito. Não é buscar, é ser. Não é ir lá, encontrar, descobrir, revelar. Não, é ser, é viver. Quando eu estou inteiro para a vida e vivo uma vida com propósito, eu estou sendo o propósito. Então, eu estava aqui num atendimento e a pessoa estava em busca disso. Ai, Kátia, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, para o que eu nasci, eu fico muito perdida, é muita informação, eu já fiz mentoria, eu já fiz outros atendimentos e eu não sei qual é o meu propósito, não sei o que eu vim fazer aqui. Às vezes eu penso em ser terapeuta, mas daí eu acho que não é. Às vezes eu penso em abrir um negócio, aí eu penso que não é. E ela passou por uma história bem intrigante, assim, que ela teve a perda de um filho, isso mexeu muito. E aí ela sempre estava nessa busca, assim, meu Deus, o que eu vim fazer, o que eu vim fazer, o que eu vim fazer? E num determinado momento, durante o processo de terapia dela, veio essa informação. Veio essa canalização para ela. Ei, para de buscar um propósito. Você é o propósito. Viver é o nosso propósito. Porque quando eu tô inteiro pra vida, vivendo a vida mesmo, com tudo que a vida pode me dar, naturalmente o que eu tenho que fazer no profissional se desenvolve, as relações se desenvolvem, a saúde
fica ok. Tudo funciona quando eu estou vivendo e estou entregue para a vida. E aí vem uma outra questão interessante. Qual é a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você? Porque para cada um de nós que está aqui hoje, sucesso representa algo. O que para mim é sucesso, para Rose provavelmente não é. Para Yolanda não é, para Sônia não é, para Neuza não é. Porque a minha definição de sucesso também vai me dar um norte da vida que eu quero viver. Para algumas pessoas, gente, sucesso é poder botar o pé na grama de manhã, ver o sol nascer, dar comidinha pro cachorro, pro gatinho, tomar um café da manhã com calma em casa, meditar. Para outros, a definição de sucesso é ter um carro importado. Para outros, definição de sucesso é ter uma casa gigante para poder receber a família, fazer confraternização em família. Para outros, isso não faz sentido nenhum. Eu, Kátia Bazan, não me importo nem um pouco com o carro que eu tenho. Se for um carro popular, se for um carro do ano, se for um carro mais antigo, desde que me leve para lá e para cá, tá ótimo. Eu não tenho essa ambição de querer ter um carro do zero, do ano, mas eu nunca tenho carro antigo, eu sempre tenho um carro bem novo. Por quê? Porque eu não me preocupo com isso. Sabe? Então, as coisas simplesmente acontecem. E eu sempre tenho um carro legal. Mas essa não é a minha definição de sucesso. Eu, hoje, uma das coisas que eu não quero pra minha vida é ter uma casa própria. Não quero! Já faz alguns anos que eu e o Ronaldo, meu marido, a gente tomou essa decisão. Desde que a gente veio morar em Gramado, porque a gente é natural de Canela. Quando a gente abriu o armazém aqui em Gramado, em 2012, a gente viu que, por mais que as cidades sejam próximas, né? É uma cidade que tem um fluxo de movimento constante por causa do turismo. Então, chega algumas épocas do ano, como agora, por exemplo, é um caos andar na cidade de Canela e Gramado, principalmente em Gramado, né? Que Natal Luz é muito forte. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu levei uns 40 minutos para chegar em casa, sendo que do meu escritório até em casa, no máximo uns 8 minutos, sem movimento. Como tem as festividades agora de Natal, né? E tem desfile, tem acendimento de luz entre 8 e 9 da noite, eu finalizei tudo aqui, daí a gente tava tentando ver a questão da gravação e tal. Eu saí daqui, era umas, acho que 8h30, 20 para as 9, cheguei em casa 9h10, 9h15. Então, a gente começou a ver que se a gente tivesse que ficar nesse vai e vem de Canela e Gramado, a gente ia perder muito tempo. Então, a gente decidiu vender a nossa casa em Gramado, que era a nossa casa própria, que a gente construiu quando a gente casou, para que a gente viesse morar em Gramado. E aí, a gente alugou uma casa. Naquela época, as pessoas disseram, vocês estão loucos, vocês estão malucos. O que vocês querem? Vender a casa de vocês para morar de aluguel? Vocês estão malucos, vocês estão malucos, vocês estão malucos. A gente não ouviu ninguém e a gente fez o que a gente achou que tinha que fazer. Alugamos a casa, estamos nessa casa até hoje, desde 2016, já vai fazer 8, 9 anos que a gente tá na casa, né? Agora em 2025. E a gente não quer mais ter casa própria. É uma decisão nossa. Não é uma decisão que todo mundo tem que tomar. É uma decisão nossa. Por quê? Porque eu e o Ronaldo, a gente tem um sonho aí pro futuro, que é morar em lugares diferentes. A gente não quer passar a vida toda aqui e envelhecer aqui. A gente tem um plano de, inclusive, estruturar o nosso negócio para ele ser vendido, o armazém, porque o meu negócio eu posso tocar ele de qualquer lugar do mundo. Tendo internet, celular, computador, qualquer lugar eu posso trabalhar. Mas, como a gente tem o armazém aqui, é um negócio físico, a gente não sente que é uma estratégia legal deixar tudo aqui e morar fora, né? Pelo menos passar longos períodos fora. Então, a gente está estruturando o nosso negócio desde o início do ano. Não sei quanto tempo vai levar essa estruturação toda, mas a nossa mentalidade é vender o armazém no futuro para a gente poder ter essa flexibilidade de tempo, poder morar fora, né, por um período. Hoje também a gente tem os cachorros, o Hugo já tá velho, né? O nosso grandão, ele tá com 13 anos, então eu sei que viagens longas para ele seria um pouco difícil, mas é um plano que a gente tem. Então,
com certeza a gente não pretende morar numa casa própria, porque não vai fazer sentido. Aí eu vou deixar minha casa fechada, alugada, não faz sentido, né? Para outras pessoas, o sonho da casa própria é essencial e tá tudo certo. Não tem nada errado com o que eu e o Ronaldo queremos para nós, nem com o que o outro ou você quer. Mas essa é a nossa definição de sucesso. É o que a gente sonha no nosso coração. Pode ser que daqui, 5 anos eu queira uma casa própria? Pode, por que não? Eu não sou convicta de tudo aquilo que eu acredito que vai ser ou como vai ser. Eu não sei, daqui a um tempo, a gente vai querer estabelecer laço de novo, vai querer ficar em um lugar só e vai querer investir numa casa própria. Por enquanto, não é o plano. Entende que tudo vai se moldando de acordo com a vida que eu quero viver, as experiências que eu quero ter e a nossa definição de sucesso? Então, hoje eu quero que você leve, no seu coração a sua definição de sucesso. Para que você possa estar inteiro para a vida, se entusiasmar por ser quem você é e possa, de fato, se entregar para essa realidade. Óbvio, para que ela aconteça, né? É aquilo que nós falamos ontem. Tem que fazer sentido. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito no processo terapêutico para justamente poder fazer essa renovação, né? E você ter essa clareza interna do que você realmente deseja no fundo do seu coração. E é interessante também porque às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a realidade que está disponível para a gente, porque a gente ainda não aceitou a nossa história, né? Já falei no início de como eu ressignifiquei uma parte da minha vida, uma parte da minha história e a importância que isso teve. Então, observe também nas suas histórias. Como que você pode olhar para a sua história de um jeitinho diferente também? Não é mudar ou querer que seja tudo diferente. Aqui é que está um ponto importante. A sua história não vai mudar. Mas revisitar ela vez ou outra e sofrer com o que aconteceu, achar que houve uma história de fracasso, de dor, de sei lá o que foi, isso vai te fazer permanecer nesse lugar. O passado não é um lugar para a gente revisitar e sofrer. O passado é um lugar para a gente buscar memórias de sabedoria. Pega essa. Passado é o lugar onde a gente busca memórias de sabedoria. Não é um lugar para revisitar e sofrer. Não é um lugar para tentar fazer diferente. Por quê? Porque eu não posso mudar o passado, gente. Eu não posso mudar o que foi. Se eu brigo com aquilo que aconteceu e eu sofro, é porque eu tô tentando mudar. Só que você não vai conseguir. Sinto muito. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dizer. A má notícia é que não dá para mudar. A boa notícia é que hoje você pode olhar para tudo isso de uma maneira diferente. Eu poderia continuar com a saga de achar que os meus pais eram um fracasso e que eu também poderia ser. Ou eu tenho uma escolha de olhar para essa parte da minha história de um jeito diferente. Ao invés de achar que eles fracassaram e que não deram certo, eu resolvi dizer para mim mesma e ter consciência dentro de mim de que eles deram certo até onde foi possível. Até onde eles deram conta. Então, eu sou digna de ter sucesso. E foi interessante porque esses dias, num atendimento também, a gente fez um movimento, que eu chamo de movimento sistêmico, onde eu coloquei a pessoa, o representante que era a cliente, e um outro representante que eu não falei o que era. E aí eu perguntei para ela, olhe para o seu representante, que olha para esse outro aqui. O que é que você sente quando você olha para esse aqui? O que é que o seu representante sente com relação a esse aqui? E ela falou, ai, Kátia, me veio uma sensação do tipo, eu sou você. É como se eu entrasse dentro desse outro representante. Naquele momento veio uma fala. Eu não preciso de você. Eu sou você. Alguém imagina o que era esse outro representante? Não sei se vocês vão adivinhar. Esse representante aqui, gente, que olhava para ela e que ela olhava para ele, representava o sucesso. Então, você não precisa de sucesso. Você é um sucesso. Dentro da sua própria história e dentro da sua realidade. Ou seja, dentro daquilo que você deu conta de fazer.
seus ancestrais são um sucesso dentro daquilo que eles puderam fazer. Eu sempre fico olhando, né, para a história dos meus ancestrais e reconectando, né, com aquilo que eles realmente viveram. E eu tenho um olhar de muita gratidão e de muita resiliência, acho que essa é a palavra. No sentido de pensar assim, puxa vida, os meus ancestrais não tinham nada dos recursos que eu tenho hoje. Imagina, nossos avós, bisavós não tinham internet, não tinham YouTube, não tinham Zoom para aprender as coisas. Como que a gente vai criticar a atitude deles? O jeito como eles viveram. É muita hipocrisia nossa contestar e criticar a forma como os nossos ancestrais viveram e escolheram viver. Sendo que hoje a gente tá sentadinhos aqui no conforto das nossas casas, escritório, eu tô aqui no estúdio com ar-condicionado ligado, com celular, com internet, com tudo bem confortável para mim. E já parou para pensar que pra gente ter acesso a tudo isso, eles criaram isso antes da gente? Já parou para pensar que talvez alguns dos seus ancestrais construíram as estradas por onde você passa? Quando eu me deparei com isso, eu falei, uau! Olha a grandiosidade da vida. Hoje eu posso usufruir de tudo que os meus ancestrais deixaram para mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser um sucesso para mim, para que eu possa honrar o que chegou deles para mim. E isso, de novo, tem a ver com estar inteiro para a vida. Sucesso não tem a ver com resultado financeiro, não tem a ver com resultado profissional, embora a gente tenha sido criado e condicionado a acreditar nisso, gente. Dentro da sua definição de sucesso, observe que sucesso não está só nas suas conquistas materiais e nem nos resultados que você gera. Está em se sentir vivo. O nosso primeiro e grande, maior sucesso foi o nosso nascimento. Quantas almas gostariam de ter nascido e de estar aqui e não puderam? Às vezes até almas que vieram antes da gente. Eu tive um irmão mais velho que faleceu no nascimento. Não pôde estar aqui. Não usufruiu da vida. Minha mãe engravidou com 15 anos, veja bem, né? E esse filho nasceu, que seria o meu irmão mais velho, e não sobreviveu. Ele tinha uma deficiência no corpo. Uma tia minha contou para minha mãe muitos anos depois, porque naquela época ali eles não quiseram contar, o médico pediu sigilo, até porque, né, uma mãe ganhar um bebê e o bebê falecer assim logo depois do nascimento já é um grande impacto, que dirá contar o contexto, né? Mas uma tia minha contou para minha mãe alguns anos depois que esse primeiro filho, ele nasceu com uma pele muito fina e ele tinha um lado do corpo menor que o outro. Todo um lado do corpo menor que o outro. Então, ele não resistiu. Ele nasceu e nem sei se durou 1 hora, ele faleceu. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu constelei, a primeira constelação que eu fiz, foi olhado para essa questão. Eu quis constelar o meu sucesso. E aí, quando a gente foi fazer os movimentos, eu não lembro exatamente tudo o que aconteceu, porque já faz muito tempo isso, deve fazer, sei lá, uns 5 anos. Eu lembro que o que veio de insight, isso eu nunca esqueci, foi que eu não tinha sucesso porque eu tentava ocupar o lugar de 2. Ou seja, eu queria suprir a falta do meu irmão para os meus pais e, ao mesmo tempo, eu tinha a minha vida. E esse lugar era muito pesado para mim, porque eu queria fazer por 2. E aí eu tive que fazer um movimento justamente para olhar para esse irmão, acolher ele no meu coração, mas cuidar da minha vida. Inclusive, uma das coisas que a gente trabalhou foi a questão da hierarquia, que era, eu sempre dizia que eu era a primeira filha do casal. Eu sou a filha mais velha, eu fui a primeira filha do meu pai e da minha mãe. E aí a consteladora falou, não, Kátia. Primeiro filho dos seus pais foi o seu irmão que não tá aqui. Você é a segunda. Assume no seu coração esse lugar para ficar mais leve para você. E realmente foi muito mais leve voltar pro meu lugar. Não querer continuar ali e suprir um lugar que não era o meu lugar, né? Mas esses movimentos todos que eu tô contando da minha história e que eu tô contando dos clientes
São movimentos ocultos, são movimentos que sozinho é muito difícil de você perceber na sua realidade. Precisa de um movimento de campo para que a informação venha e o que está oculto venha à tona para ser olhado. Sozinho é muito difícil. Por quê? Porque a gente não vai querer revisitar coisas que doem e ter que dar conta disso sozinho. Por isso a importância de, às vezes, quando a gente sentir que alguma coisa não tá legal, a gente fazer o nosso movimento com alguém, né? E principalmente com alguém que seja de nossa extrema confiança e que a gente, principalmente, veja nesse profissional que ele está aonde a gente quer chegar, tá? Observem isso. Eu já deixei de fazer terapia com pessoas que eu gosto muito, pessoas que foram meus colegas, pessoas maravilhosas, que eu não desconfio em nada, fazem um trabalho incrível, são pessoas de extrema confiança minha, mas são pessoas que não estão na realidade que eu quero estar. Eu não vou mais nessas pessoas. Elas vivem uma vida que não é a vida que eu quero. Se eu for consultar com esse terapeuta, eu vou estar na frequência dele. E se ele não está além da realidade que eu quero, ele não vai conseguir me levar até lá. Vai ficar no meio do caminho. Vai me ajudar? Vai. Vai atuar na minha energia? Vai. Mas não vai conseguir me dar aquele impulso que muitas vezes eu preciso. E isso foi uma coisa que eu me dei conta esse ano também. Principalmente com os estudos de neurociência que eu fiz. Você tem que estar na frequência, caminhando com pessoas que estão onde você quer chegar. Você vai conviver com algumas pessoas que não estão, tá tudo bem, mas a sua convivência maior e principalmente processos como esses processos mais terapêuticos, eles precisam estar pautados, né, amparados por pessoas que estão numa realidade, numa frequência maior, porque senão você vai só trocar figurinha, mas não vai sair muito do lugar. Vai ter consciência, vai mudar algumas coisas, mas ok, não vai sair muito do lugar onde você tá hoje. Então, observem isso, tá? Uma outra questão que eu percebo e que é muito inconsciente, gente, mas assim, ó, não é uma coisa que as pessoas fazem ou agem dessa maneira porque querem, tá? É um movimento muito profundo. Esses tempos chegou uma pessoa aqui e ela comentou comigo que ela tinha muita dificuldade de se expor. E ela sabia o quanto isso era importante no trabalho dela, né? Porque ela estava organizando para abrir a sala de atendimento dela, ela tinha deixado de ser professora universitária para atuar como terapeuta e tal. E aí ela falou, Kátia, eu faço um esforço enorme, eu gravo vídeo, eu vou para rede social, só que é muito difícil, eu não consigo ser eu mesma, os vídeos não ficam bons, eu não consigo divulgar meu trabalho, eu não sei o que está acontecendo. Porque antes eu conseguia atuar, fazer o que tinha que ser feito e agora eu não consigo mais. Quando a gente foi olhar para a questão dela, né? E no caso dela a gente constelou para ver o que estava oculto e até porque ela já tinha um pouco de clareza de algumas coisas. O que veio sobre a história dela é que ela tinha uma vergonha muito grande de expor quem ela era por conta da história que ela carregava. No passado, quando ela era criança, não lembro que idade, acho que ela tinha uns 10 anos, o pai faliu. Eles perderam tudo, passaram por muita dificuldade financeira, quase passaram fome. Não passaram fome porque a mãe dela trabalhava e aí conseguia colocar comida na mesa, mas o pai se entregou para a bebida, o pai se largou, depois ficou muito doente, né? O que normalmente acontecia porque as pessoas não tinham esse olhar para dentro, né, antigamente. E aí ela teve que lidar, a família, na verdade, teve que lidar com a dor da perda do negócio, a falência, a situação financeira difícil e mais a perda do pai, do provedor da família, né? Então, assim, era muita dor. Uma pessoa dessa sozinha nunca ia acessar isso, porque não foi um movimento nada fácil para ela. Mas foi tão libertador que eu me emociono até hoje com a história dessa pessoa. Quando ela conseguiu dizer sim para essa história, e quando eu falei mais ou menos o que eu comentei aqui, que foi o meu movimento, e eu disse para ela, seu pai não fracassou. Seu pai foi um grande sucesso. Ele teve a empresa até onde ele deu conta. Não é por conta da história não ter sido com o final que todo mundo espera, que isso quer dizer que ele foi um fracasso. Naquele momento, gente, a mulher começou a chorar. E foi assim, ela disse, nossa, parece que soltou um peso das minhas costas.
Não demorou muito, acho que até antes da gente fazer a segunda sessão ali pelo Zoom, eu já tava vendo ela fazer posts no Instagram, como eu nunca tinha visto. Então, assim, mas é o atendimento da Kátia Bazan. Não, gente. É o nosso movimento interno. É estar disponível para olhar para aquilo que dói. Por trás de uma grande dor, há muita vida. E às vezes a gente precisa olhar para isso. Só que a gente tá jogando para baixo do tapete. Tá deixando para, né? Ou às vezes nem tem consciência do que realmente tá rolando, né? Então, é preciso que a gente libere tudo isso, porque quando eu sinto vergonha, é como se existisse um desejo de desaparecer e ficar invisível para o mundo. Então, por mais que eu me esforce, não vai. Por mais que eu faça a melhor estratégia, não vai. Por mais que eu queira, Se há algo em mim que eu quero esconder, ou algo na minha história que eu não me sinto digna em mostrar para o mundo. E assim, mostrar para o mundo, gente, não quer dizer que você vá contar a sua história. Nem sempre você vai contar. Apesar, quem tem vergonha ou receio de contar a própria história é porque não superou, tá? Porque quem superou não tem problema nenhum de contar. Inclusive, se você for ver a história de pessoas que hoje se tornaram grandes personalidades, grandes inspirações, o que inspirou o mundo a olhar para essas pessoas é a história dela. Veja a história da Oprah. A Oprah não esconde que ela foi. Ela foi abusada, abandonada pelos pais. Ela passou horrores na infância e na adolescência dela. Pensou em suicídio. E hoje é uma grande mulher e uma grande personalidade de sucesso. E assim como ela, tantas outras personalidades viveram a mesma coisa. Se você tem vergonha de falar o que você passou e o que você viveu, é porque você não superou. É preciso superar o passado para pertencer ao momento presente. E aí estar disponível para a gente elevar a nossa frequência. Porque, veja, acho que todo mundo aqui conhece, senão depois pode procurar no Google, a tabela de Hawkins, né? Aquela tabela das frequências. Se você for ver, a frequência da vergonha é a mais baixa que tem. Ela vibra no 20. Quem tá na frequência da vergonha não consegue elevar. Fica ali, fica preso. Numa frequência tão baixa que você não consegue sentir que é merecedor de uma vida melhor. E como eu disse, às vezes, esse é um movimento muito inconsciente. Não é algo que você tem no seu racional claro, aberto, disponível. É algo que vai vir no momento em que você tiver que olhar para alguma questão que não tá legal, né? E isso que eu tô falando agora é tão essencial, tão importante, que quando você pode olhar para isso com profundidade e abrir espaço para essa questão ser resolvida no tempo ideal e no momento oportuno, você para de se sentir em dívida com você e com a vida. Quando a gente está endividado financeiramente falando, quando está difícil a situação financeira, pode saber que você está se sentindo em dívida. Dívida financeira, dívida com a vida. Dívida comigo mesmo. Algo dentro de mim parece que faz falta, tá insuficiente. Eu não consigo encontrar a minha suficiência dentro de mim mesmo. Eu não consigo me sentir contribuinte. O meu servir está comprometido, porque eu não sinto que eu tenho algo para compartilhar, porque eu me sinto em dívida. E aí isso resulta, como consequência, dívidas financeiras. Claro que a gente tem hoje uma questão global, né? Aquela história lá atrás da pandemia tem consequência até hoje, né? De inflações altas em vários países, que inclusive a inflação era super controlada e hoje não tá. Fica em casa que a economia a gente resolve. Aí tá aí o resolver a economia, né? Todo mundo ficou em casa, só que a economia tá cada vez mais difícil. Agora, a gente não pode deixar que esse problema do mundo crie um caos na nossa própria vida. Aí eu tô em ressonância com isso. O mundo nunca vai deixar de ser um caos. Crises sempre vão acontecer. A grande questão é como eu vou lidar com essas crises. O que eu escolho contar, como eu escolho viver diante das crises.
epidemias, pandemias, isso tudo sempre vai acontecer. Revoluções, brigas. Eu não sei se tão cedo a gente vai ver o mundo ficar 100% em paz. Um dia, talvez, a Terra vai chegar numa frequência em que as coisas vão ficar mais pacíficas, em todos os sentidos. Mas ainda tem uma grande massa de pessoas que vibra no medo, que vibra na dúvida, que vibra numa guerra interna, vive numa batalha interna. E ela só externaliza aquilo que ela é. Hoje, na era da internet, a gente vive um mundo de julgamento, de crítica constante, de separatividade, né? E é preciso que a gente comece a sair desse mundo da separação e comece a reconectar com a nossa essência. Porque, veja, quando a gente atua na energia, a gente está atuando no campo quântico. E é ali que mora o poder. Porque matéria é energia. Logo, energia altera matéria. Quando eu percebo que eu sou pura energia, que eu sou pura vibração, e quando eu incorporo isso de vez, me sentindo conectado com o todo, não existe mais problema, dificuldade, são só situações, são circunstâncias da vida. Que você escolhe olhar como um problema ou como uma situação que você tem que passar. Tá tudo bem. Tudo está no exato lugar que tem que estar. Agora, eu escolho como eu vou viver. E com relação a isso, a gente tem que observar como que tá a questão de a gente não desistir da gente mesmo. Porque estar em dívida conosco é também ter vontade de desistir o tempo todo daquilo que é essencial. E você vai ser sempre colocado à prova. Por quê? Porque você duvida. Não é que Deus, a vida, tem que te testar. Inclusive, gente, isso é outra crença que eu derrubei este ano. Não existe essa coisa de que a vida tá te testando. Sabe por que você passa os perrengues? Porque você duvida. Para de duvidar. Entra na frequência da fé e da confiança 100%. Acabou o teste. O segredo para sair disso é fé. Quando você tem fé, nada te abala. Quando você está presente, inteiro, você vive, você passa pelas situações e você tem certeza que você vai superar aquilo. É uma certeza tão profunda e tão interna que você não duvida que vai ter solução, que vai se resolver. O que coloca a gente nas situações difíceis é falta de fé, de confiança. Principalmente no poder divino que nos cerca, na providência divina. Lembra que ontem nós falamos que ano que vem vai ser um ano que a gente vai se conectar mais fácil com a providência divina e com a mente de Deus. Por isso que o primeiro passo para uma mudança de vida, eu vejo que é realmente olhar para a realidade como ela é, parar de anular o que é e o que foi e observar. Não é o que aconteceu, e sim o que eu faço com o que aconteceu, para que eu possa dar um novo significado para minha história. E com isso reconectar com a maior fonte da vida. Onde é que está? Onde é que mora a maior fonte da vida? Na nossa ancestralidade. Porque é de lá que a gente vem. É da nossa origem. E quando você fica em paz com a sua história, você ganha uma força, uma confiança, uma fé, que nada, não existe técnica nenhuma, de lugar nenhum, que vai te dar tamanha fé e força do que resgatar e reconectar com a sua ancestralidade. Só que essa reconexão, ela tem que sair do julgamento, você tem que parar de julgar, de criticar, de querer salvar, de querer resolver. Não é isso. Reconectar com a ancestralidade é assumir e aceitar tudo que foi e tudo que é. É um movimento muito diferente daquilo que a gente está acostumado a viver e a perceber. Vai muito além, né? De simplesmente achar que as coisas vão ser como eu acho que elas têm que ser. Elas vão ser como elas são, né? Que foi o que a gente falou ontem e hoje. O segundo passo para uma mudança é você saber restaurar para elevar a sua frequência vibracional. Uma nova vida e estar nessa nova vida, nesse novo eu, tem que ser muito mais importante do que o velho eu e o mundo externo. Você tem que amar muito mais o seu novo eu do que o velho eu. Para que então você possa ativar a autoconfiança para liberar o medo do novo, né? Porque o novo sempre vai gerar medo.
Mas aí é uma escolha. Ou eu vivo no novo com medo do desconhecido, porque o desconhecido, o próprio nome já diz, eu não conheço. Eu não sei como vai ser. Só que a gente foi condicionado a viver em terreno conhecido. Ambiente seguro, trabalho de segunda a sexta, salário garantido, não pode arriscar, ser doido, né? Essas coisas todas a gente ouviu na nossa infância. Eu acho que quase todo mundo aqui ouviu, talvez todo mundo ouviu isso. Eu ouvi. Vai fazer um concurso público, minha filha. Vai ser professora. Vai garantir teu salário todo mês. Aí, quando eu mudei e me tornei terapeuta, saí da educação, as pessoas diziam, tu é maluca? Vai trabalhar um turno na educação, vai ser professora, vai morrer de fome. Mal sabiam essas pessoas que, sei lá, uns 6 meses depois eu já ganhava o dobro do que eu ganhava na escola. Nunca morri de fome, muito pelo contrário, só prosperei. Mas eu tive que aceitar e amar essa nova realidade. Na época eu nem sabia disso, né, gente? Tô sabendo disso agora. Mas, de alguma maneira, eu tive tanta fé que ser terapeuta era o meu caminho e que ia dar certo, que deu certo. Agora, se eu desconfiasse 1 milímetro, se eu duvidasse 10 centímetros do que eu tinha escolhido, eu ia voltar para a sala de aula rapidinho. Acho que foi uma das decisões mais importantes que mais fé eu tive até hoje na minha vida. Porque quando eu fui para online eu não estava com tanta confiança, era uma coisa muito nova, muito diferente. Mas quando eu saí da escola e fui ser terapeuta, eu tinha muita fé, eu tinha muita certeza que ia dar certo. Eu não saí com plano B. Meu plano A e B era ser terapeuta e ponto final. E quando eu saí, botei o pé para fora da escola, no último dia eu falei, eu não quero renegar o que eu vivi até agora. Eu escolhi ser professora, eu fiz magistério, eu fiz pedagogia, tá tudo certo. Só que ser terapeuta ganhou meu coração. É o que eu quero pra mim. Então eu não duvido que vai dar certo. Vai dar certo. Então hoje realmente vai ser o último dia na sala de aula. E assim foi. E já se passaram quase 20 anos aí dessa história, né? Então, para que a gente possa formar, criar novas conexões que vão fazer com que a gente viva essa nova história, esse novo caminho, essa nova realidade, a gente precisa acolher sim o passado, superar o que foi, contar novas histórias para nós mesmos para realinhar o campo. E para que a gente possa contar essas novas histórias, a gente precisa olhar no campo o que são e quais são essas histórias que estão me impedindo de seguir, de ir em frente, né? E é por isso que eu tô abrindo esse espaço na agenda agora no final do ano para poder fazer as sessões, né? E o programa terapêutico, para que a gente possa fazer esse realinhamento energético e você possa entrar em 2025 numa outra sintonia, numa outra frequência. Lembrando que quem fizer a aquisição do combo, do programa terapêutico essa semana, a gente tá fazendo um super desconto. Então chama a Manu, que a Manu explica direitinho ali para vocês, tá? Porque eu tinha aumentado o valor dos meus atendimentos em outubro. Alguns de vocês sabem, outros não, mas o valor da minha sessão era R$800, tinha passado para 1.000. E aí, a gente tinha uma condição especial antigamente, que agora a gente voltou a fazer essa condição especial. Então, se fosse no valor normal lá do mês de outubro que a gente alterou, você teria que investir R$2.000 para fazer o processo. E a gente tá fazendo 2.000 e pouquinho. E a gente tá fazendo por quase R$1.000 de desconto, tá? Então, já chama a Manu ali que a gente consegue fazer algo para você, algo especial, principalmente para quem tá aqui assistindo, para quem tá aqui com a gente tão comprometido com a sua caminhada, né? E eu quero deixar para vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui na tela. Se eu não conseguir, eu vou postar lá no grupo, tá? Um mantra para 2025, que eu prometi passar para vocês, que é um mantra para você ter na tela do computador, ter no celular, ou ter um papelzinho perto de você, na agenda, seja onde for, para você falar ele. À medida que você for falando esse mantra e for fazendo os alinhamentos que ele vai fazer no seu campo, porque essas palavras, elas são muito poderosas. E elas vão realinhar muita coisa na sua energia, tá? Acredite, porque vai ajudar muito. Você vai decorando e depois você nem precisa de papel e nem de nada escrito. Você vai lembrar e vai acionar, vai ativar o poder do mantra naturalmente, tá? Ele é um mantra que vai alinhar tudo que nós falamos aqui e que vai te colocar na vibração e na energia de 2025. Lembrando que muitas dessas coisas eu canalizo, né? Então eu nem penso, venho, anoto e eu faço, eu nem questiono. Às vezes eu só arrumo, né? Porque às vezes vem umas palavras estranhas, assim, eu só dou uma ajeitada ali no português, mas vai embora. Então eu quero que agora você feche os olhos, respire fundo.
Antes de querer anotar, antes de querer saber, vamos sentir, vamos treinar o nosso sentir, tá? Você vai sentir essas palavras no seu coração, como se cada palavra entrasse nessa frequência do coração, nessa frequência do amor próprio, nessa frequência do olhar para dentro. Respira fundo, solte um pouquinho o pescoço, os ombros, distensiona, né? Que já tá um tempinho aqui sentados. E agora só acolhe no seu coração essas palavras. Eu escolho cuidar de mim e me colocar em primeiro lugar. Escolho olhar para o hoje e viver a vida agora. Eu me amo, eu me aceito e eu me respeito. Com isso, eu paro de me condenar pelo que foi, para abrir espaço para o que virá. Que assim seja e assim é. Respira fundo. Recebe essas palavras no coração. Deixa elas te tocarem aqui dentro. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a minha tela. Se tiver algum errinho, alguma coisa ali, vocês arrumem, tá? Mas podem printar, anotar, como vocês acharem melhor. Depois eu coloco lá no grupo também. Para que vocês possam usar esse mantra em 2025, se conectar, né? Opa, tem alguém escrevendo aí, gente. Acho que sem querer aí, alguém apertou alguma coisa. Mas fiquem tranquilos que depois ou a Manu, a gente coloca lá no grupo para vocês, tá? E aí, vocês podem usufruir desse mantra, dessa sintonia, desse movimento interno para que vocês possam viver em 2025. Isso é o que eu mais desejo para todos nós. E hoje eu encontrei, né, sem querer querendo, uma passagem do T. Harv Eker, do livro Mensageiro Milionário, não, Os Segredos da Mente Milionária, desculpa. O Mensageiro Milionário é outro autor, é o Brendon Burchard. Esse trecho eu não sei aonde que tá? Eu tinha anotado isso, mas tá no livro. Só não sei em que capítulo, não sei em que página, porque eu não anotei a página, mas eu achei que fez muito sentido com aquilo que a gente tá falando nesses 2 dias. O trecho do livro diz o seguinte: o mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e mostrar para o mundo quem você é. É hora de parar de necessitar e conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos ao invés de escondê-los ou fingir que eles não existem. Pensar pequeno só leva a uma vida de sacrifícios, sem sentido e de insatisfações. Pensar grande e agir grande permite gerar riqueza no mundo e criar uma vida com sentido. O que eu vejo que é esse pensar pequeno, pensar grande, tá? É a gente se ver pequeno diante da realidade ou ver a nossa grandiosidade diante da nossa realidade. Porque tudo é uma escolha. Ou eu escolho ficar pequeno e achar que o mundo lá fora é muito grande para mim, ou eu escolho que eu sou maior no sentido de estar disponível para realizar grandes coisas. Por quê? Porque você vai se sintonizar com a mente de Deus. Então, às vezes, nas meditações, no final da meditação, eu peço para Deus, ou eu me conecto com Deus e eu digo: Deus, universo, como eu posso servir mais e melhor hoje? Como eu posso estar a serviço da vida? Me mostre. Me mostra que eu vou. Indica o caminho que eu vou. Agora, estar disponível também requer movimento. Não adianta nada você falar mantra, se alinhar, se conectar, mas não se movimentar. Ficar em casa esperando as coisas acontecerem. E eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade de se movimentar, ainda mais hoje em dia que tudo é mais acessível, a informação chega pra gente, a gente não precisa ir até a informação. O que é esse movimento, Kátia? Se você precisa divulgar seu trabalho, comece a divulgar.
Não espera para daqui 1 mês, 2, 3. Começa agora, hoje, amanhã, depois. Hoje talvez não, porque já é noite, né? Mas amanhã, depois ou depois. Sabe? Então, se coloque em movimento, movimentando as coisas. As coisas ao seu redor. Veja o quão grandioso é viver e enxergue a sua grandiosidade e a grandiosidade da sua contribuição. Dentro da realidade que te cabe, dentro das possibilidades que você tem e do conhecimento que você tem, eu tenho certeza que você tem muito para contribuir dentro do que você escolheu fazer na sua vida. Seja você um vendedor, professor, terapeuta, médico, psicólogo, sei lá. Não sei quem você é profissionalmente falando. Alguns até sei porque eu conheço a história de alguns aqui. Mas alguns eu ainda não sei. Não importa o que você escolheu profissionalmente. Isso é só uma consequência de quem você é. Quando você enxerga a sua grandiosidade, essa grandeza chega no mundo e a sua contribuição chega nas pessoas, né? Então eu vejo que essa fala dele é sobre isso. Não é sobre abrir um negócio, não é sobre ganhar dinheiro, né? E, inclusive, eu acho que é um dos livros que eu gosto de ler porque é uma pegada diferente. Eu não gosto tanto de algumas literaturas do T. Harv, inclusive eu já fui num evento dele e não curti o evento. Não curti nada o evento. Achei um evento muito voltado para só olhar para a parte financeira e não olhar para a parte energética, olhar para a parte emocional, porque eu achei que no evento a gente ia trabalhar coisas que tem nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Mas não foi assim. Eu saí bem decepcionada do evento, não gostei. Então, eu vejo que tudo se conecta, né? E o primeiro movimento que a gente tem que fazer na vida é com essa parte mais espiritual. É com a fonte, por onde a gente recebe e canaliza muita coisa. Só que às vezes a gente não tá ficando um pouquinho em silêncio para perceber o que tá acontecendo ao nosso entorno, né? E é por isso, então, né, só lembrando que eu resolvi abrir a agenda aqui para fazer as restaurações energéticas. Então, nesse momento a gente tem 2 opções, tá? Se você quiser só a restauração energética, pode conversar com a Manu, que daí ela te passa ali as informações. O que eu faço na restauração energética? Eu faço um trabalho de liberação muito profundo, usando muitas práticas, né? Afinal, são 20 anos de experiência aí. É um compilado de várias técnicas e práticas espirituais e energéticas que eu uso para ajudar nessa liberação de bloqueios que te impedem de seguir, né? De você conseguir alinhar e seguir em frente. E aí eu vou dar as orientações em áudio, a gente não vai se ver ao vivo, vai ser à distância o trabalho. Ele super funciona, tá? Não precisa ter dúvida nenhuma, porque a gente tem feedbacks maravilhosos dos clientes que fazem. E assim, eu só abro essa exceção de fazer apenas a restauração energética no final do ano. Porque eu não faço questão de fazer só a restauração. Eu vejo que o programa terapêutico, ele dá um impulso muito maior. Mas ela vai funcionar sim e a gente vai fazer um trabalho também direcionado para esse fim de ano, né? Para liberação de bloqueios energéticos que não estão te ajudando nesse momento. E nós temos a opção do programa, então, que envolve 3 sessões. 2 pelo Zoom comigo, mais a restauração, que é uma sessão também, só que é à distância, tá? Na sessão 1, a gente vai fazer todo um trabalho para olhar para o seu momento atual e ver no contexto, né? No movimento, para onde a sua alma está olhando, o que está acontecendo, quais são as travas, né? E também quais são os potenciais que você tem para usar esses potenciais a seu favor. Então, a gente vai botar no campo para sentir os objetivos que você tem, se tudo aquilo que você percebeu que é interessante para o seu momento está em coerência, né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso na primeira sessão. Para quê? Para que depois eu possa restaurar a sua energia, consiga trabalhar energeticamente, para que tudo que a gente olhou na primeira sessão consiga fazer um alinhamento mais completo. E na segunda sessão pelo Zoom, que seria a terceira, né? O terceiro processo ali, a gente vai criar o seu plano de vida. Eu vou te ajudar de forma prática a criar um plano. Tá bom, por onde eu começo, o que eu faço primeiro, né? Porque só estar ciente da situação é uma coisa. Agora, estar ciente e saber por onde andar fica mais fácil, né? E o meu papel é poder ser realmente alguém que vai facilitar o seu. Então, fica aí como sugestão. Para quem está aqui com a gente, para quem está nos assistindo, a gente tem uma condição especial para essa semana. Chama a Manu, que daí ela te passa direitinho, né? E aí a gente já pode marcar as suas sessões o quanto antes, né?
Além disso, gente, eu não falei aqui, mas nessa condição que a gente está fazendo especial, você vai adquirir, vai ganhar a restauração, você não vai pagar pela restauração, e ainda vai ter acesso às minhas meditações para você fazer o seu processo de neuroplasticidade, que aí eu vou te orientar durante o processo, durante o programa, tá? Então fica aí como sugestão, se você quiser ok, se achar que tem que esperar ok também, tá tudo certo. Mas eu resolvi abrir esse espaço também para que algumas pessoas que de repente querem um olhar personalizado, individual, possam ter acesso a isso numa condição mega especial, beleza? Deixa eu ver os comentários de vocês, que eu não tinha nem parado para ver os comentários aqui. Galera no início aqui dando boa noite. Vamos ver. Levei um tapa quando você falou sentir a dor do outro. É o que faço. Quero mudar isso, aceitar e respeito com a dor do outro. Ótimo, Rose. Já é um primeiro passo importante aí, né? Estar aberta para olhar para isso profundamente. Muito bom. Boa noite, não vi a hora de começar. Ai, que legal, Geralda. Muito bom, gente. Vocês são maravilhosos. 2025 nem chegou, já estou com essas dúvidas de será que o que queria tanto é o que eu realmente quero? Legal, Grazi. Então, né? Daqui a pouco temos que olhar para isso terapeuticamente. Eu sei que a gente fez vários movimentos, você fez mentoria, mas se sentir que precisa dar mais um passo aí, a gente dá mais um passo com relação a isso. Kátia, faço tanto para as pessoas e tendo resultados incríveis com tantos sucessos incríveis, mas para mim não consegui encontrar uma solução para esse zumbido que tanto me perturba. Preciso de ajuda para mim. Geralda, veja ali com a Manu e marca suas sessões. Todo terapeuta, ou todos nós, precisamos de um terapeuta, né? Independente de ser ou não terapeuta, a gente precisa de um auxílio de alguém. Então já veja ali com ela tá postando aí para vocês o nosso número, nosso link para falar com ela no WhatsApp, para você marcar suas sessões o quanto antes. Essa aula, não, na plataforma não, a gente tá vendo, gente, para liberar ela no YouTube mesmo, tá? Acho que hoje à noite a gente libera a aula de ontem, estamos finalizando aqui os processos, acho que lá por 9h30 a gente deve liberar hoje, porque, né, até que o Douglas conseguiu organizar. E amanhã a gente vai organizar para liberar a aula de hoje, tá? Acho que vai dar certo. A de ontem deu certo, a gente vai liberar hoje à noite, tá? O dinheiro para mim também sempre foi uma dificuldade. Olha aí. Acho que para todos nós, né, gente? Eu não vejo alguém nessa santa vida que não passou uns perrengues financeiros. Até as pessoas que hoje têm sucesso, tá? Para chegar lá, elas tiveram que romper algumas barreiras. Então, é muita coisa que envolve a história do dinheiro em si, né? Se a gente for pegar a história do dinheiro a nível mundo, tem muita questão, muita coisa que a nossa ancestralidade carregou, que essas memórias estão conosco. E a epigenética, ela já fala que 7 gerações para trás de nós influenciam na nossa personalidade hoje. A gente carrega muita coisa da nossa ancestralidade que muitas vezes por julgamento nosso, e principalmente por auto-julgamento, porque a gente se critica e se julga com as nossas atitudes o tempo todo, é que a gente entra em frequência e ressonância com os nossos antepassados, tá? Não é uma questão de, eu tô aqui pagando uma dívida do meu ancestral. Não, eu não acho que é isso, tá? Porque eu acho que ninguém tá aqui nessa vida para sofrer. Ninguém tá aqui para sofrer. Mas foi ensinado, né? Quando nos contavam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, o que as religiões estavam ensinando pra gente? Viver na culpa, né? Achar que tudo que a gente faz é um sacrilégio, é pecado, né? Se hoje nós tivemos a liberdade de não precisar mais ter acesso a essas informações, inclusive nem frequentar às vezes essas religiões, lá atrás os nossos antepassados eram obrigados a cultivar esse conhecimento. Então, isso tá na gente, é uma memória que tá em nós. Por isso que nós temos tanta dificuldade em resolver as questões financeiras. E leva um tempo para a gente conseguir soltar tudo isso. Porque tem muita dor que envolve a questão dinheiro. E, inclusive, ainda continuam fazendo uma certa manipulação para criar separação, né? Para manter as pessoas afastadas do poder que elas têm. Por quê? Porque isso é providencial, né? Existe um sistema que lucra milhões com isso. A indústria farmacêutica,
fatura milhões com as pessoas doentes. Então, o que elas não querem é que as pessoas se curem. A política manipula, faz o que faz, que a gente vê em todo o mundo, tá? Não é só aqui no Brasil. No mundo todo tem muita coisa na política que a gente sabe que não é legal. Mas é providencial fazer como eles fazem, ser como é, para manipular o povo, para que o povo continue sempre votando em certas pessoas, né? E não é uma questão de opinião, é uma questão de realidade. É o que é, né? Se a gente for olhar a fundo, a gente vai ver. Acho que nem é bom olhar a fundo, né? Nem é bom a gente entrar nessa energia aí, porque a gente não ganha nada com isso. Quanto mais conscientes a gente fica, mais a gente solta tudo isso, na verdade. Mais livre a gente fica de tudo isso. E nós já estamos numa outra consciência, porque eu sei que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, vem buscando o seu desenvolvimento pessoal. Então, a gente já está num outro nível de consciência, né? Mas tem muita gente que está adormecido ainda. Então, é uma grande massa que ainda cultua muita coisa, por isso que ficar na escassez financeira é providencial para o mundo. Porque com isso as pessoas consomem mais. Quando a pessoa está saciada, ela consome menos. Então, manter esse estado de falta, de escassez, é estratégico. E já de muito tempo isso. Quando a gente começa a mudar o nosso padrão vibracional e se sente mais preenchido, em todos os níveis, a gente diminui o consumo. Não precisa comprar tantas coisas, porque a gente está se sentindo preenchido, né? Claro que isso é papo para aprofundar mais ainda, né? Daria uma aula isso. Mas essa questão financeira é uma questão para muita gente. Valiosíssimas suas experiências, conhecimentos e carinho por nos passar seu aprendizado. Ah, que legal, Michele. Ontem não pude ficar, tinha compromisso. Estava na academia, mas algo me dizia que eu não poderia perder essa aula. Opa, Márcia, que legal. Estou nesse movimento de liberar meu passado, já não tenho problema em falar dos traumas. Ótimo, realmente estou sempre em dívida com a vida. Opa! Tenho muita vergonha de me expor e medo de errar, medo da crítica. Ó, Maria, então vamos lá, vamos fazer um processo terapêutico aí para você liberar isso. Não que você tenha que se expor assim, fazendo um vídeo ou qualquer coisa, mas a gente tem que se sentir confortável em viver e em ir para o mundo. A gente não pode sentir essa vergonha, porque a gente não precisa viver assim, querendo se esconder de quem a gente é, né? Essa imersão pode ficar gravada. Vamos tentar, viu, Giovana? Vamos fazer o possível. Kátia é uma reflexão e meditação para mim. Cada fala da Kátia é uma reflexão e meditação para mim. Maravilhoso esse mantra, incrível, show de bola. Ótimo. É, realmente. O Segredos da Mente Milionária é maravilhoso. Um outro livro que eu recomendo, que os nossos alunos do Top Terapeuta sabem que eu recomendo muito ele, é Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. É um dos livros dele que eu amo. Inclusive, eu leio e volto e meia. Ele não tá aqui porque o Ronaldo, meu marido, pegou para ler. É maravilhoso, tá, gente? Vale muito a pena ler esse livro. Vale mesmo. Ó, a Débora fez a gentileza de colocar aqui pra gente. Opa, ó, viu como ela sabe? Ela gosta tanto do livro que ela sabe até onde é que tá, viu, gente? Gratidão, viu, Débora? Ela já sabia onde é que tava essa parte aí. Muito bom. Eu de manhã sempre falo pra Deus, como queres que eu te agrade no dia de hoje? E principalmente como que a gente vai se agradar também, né, Sônia? Como que eu vou fazer pra mim também, né? Posso compartilhar o mantra no grupo? Printei a imagem. Pode, Sandra. Pode sim. Eu vou compartilhar depois em texto, porque em imagem daí a pessoa tem que copiar, mas em texto ela consegue sublinhar e copiar também. Então depois a gente coloca lá. Aproveitando o intervalo de novo, né, Ronaldo? Show de bola. Pela manhã, quando faço minha oração, sempre falo no final: Universo, me surpreenda. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E é incrível. Sempre tem uma notícia boa durante o dia. Gratidão, Kátia. Aula incrível, mantra incrível. Muito bom, gente. Maravilhoso, viu? Amei estar aqui com vocês mais um dia. Amo esses encontros, né? São leves, passa tão rápido, meu Deus, já passou todo esse tempo. E a gente tá aqui juntos ainda. Então, meus amores, que vocês possam ter um 2025 incrível, que vocês possam compartilhar muita coisa boa com a gente, quem for vivendo,
né, e puder compartilhar, compartilhem, seja pelo WhatsApp, seja por mensagem, no Instagram, seja onde for. Quem tá aqui, quero saber notícias de vocês no próximo ano. Quem sabe muitos virão ainda para fazer o seu processo terapêutico e eu vou poder conhecer cada um bem de pertinho, para a gente poder alinhar o seu ano, a sua energia e você para esse novo ano tão poderoso, porque a frequência e a energia de 2025 é muito poderosa. Se a gente estiver em sincronicidade com ela, muita coisa boa vai acontecer. Tem muitos desafios, mas também tem muita coisa boa, né? E claro, a gente não vai se anular do que não é tão bom, mas a gente vai saber lidar melhor com tudo isso. Tá bom, meus amores? Gratidão imensa por vocês estarem aqui mais um dia comigo. Esses encontros só estão acontecendo porque vocês estão aqui, então gratidão mesmo, porque nós todos formamos essa egrégora e, né, as coisas acontecem quando mais de um estão em nome do Pai, né? E nós estávamos aqui todos juntos nessa sintonia. Então, gratidão, viu? Um beijo enorme no coração de todo mundo e até uma próxima ou até o atendimento terapêutico, quem sabe? Tchau, tchau, gente!